você e sua família perderam com a crise econômica? Ou conhece alguém que tenha sido prejudicado? Milhões e milhões de pessoas estão sendo afetadas pela maior crise econômica que o Brasil já enfrentou em toda a sua história. Desemprego, fome e os cortes nas políticas públicas estão levando o país a um retrocesso, fazendo com que setores importantes da população voltem à miséria. Muitas famílias não estão conseguindo manter o mínimo para sobreviver. Para conter os conflitos, os governos aumentaram a repressão a movimentos sociais e o encarceramento em massa, sobretudo de jovens negros. Violência, discriminação e a intolerância crescem em todo o país. Medidas são aprovadas no Congresso Nacional sem o debate público necessário, como a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos como saúde e educação e outras políticas sociais por 20 anos, tornando inviável a garantia de vários direitos. Todos esses retrocessos têm a ver com a chamada política econômica de austeridade, adotada pelo governo brasileiro a partir de 2014. Você sabe o que é isso? É uma política que diz existir somente um caminho quando o país enfrenta problemas em sua economia: reduzir salários da população e cortar investimentos e gastos públicos com as políticas sociais. Só que a política econômica de austeridade gera um círculo vicioso. Ao cortar salários, as pessoas consomem menos. Isso faz com que as empresas não consigam vender os seus produtos. Logo, elas demitem seus empregados, o que aumenta as pessoas sem trabalho e sem renda para consumir. Com a destruição dos direitos trabalhistas e o corte das políticas de proteção social, mais pessoas ficam sem condições mínimas de sobrevivência. As doenças, o desespero e o medo crescem, as desigualdades sociais e a violência avançam. Os governos que adotam essas políticas de austeridade defendem que o país precisa fazer um grande sacrifício para que a economia melhore. Mas de quem é o sacrifício? Da maioria da população, que vive do seu trabalho e dos setores produtivos da economia, que geram empregos. As políticas de austeridade sacrificam mais quem mais precisa. E quem ganha com isso? Principalmente os bancos, o mercado financeiro e todos aqueles que lucram com os altos juros da dívida. Mas também os grandes grupos econômicos, que querem transformar a saúde, a educação e outros direitos em mercadorias. O resultado de tudo isso é a concentração de renda, o dinheiro na mão de poucos. Outra mentira utilizada para enganar a população é dizer que a política econômica de um país é igual à economia doméstica. Se os ganhos da família são menores, é necessário cortar os gastos de casa. Só que a economia de um país é bem diferente de uma casa. Quando há crise, muitos governos pelo mundo afora fazem o inverso. Aumentam os gastos públicos para manter a economia aquecida, o nível de emprego protegido e as políticas sociais funcionando. Principalmente para que a população mais pobre não seja ainda mais penalizada. Essas políticas que reagem à crise econômica são chamadas de políticas anticíclicas. Como você viu, não existe um só caminho, como pregado pelos defensores da austeridade. Vários tratados, convenções e declarações internacionais afirmam que a economia deve estar a serviço da concretização dos direitos humanos e que o Estado não pode adotar políticas econômicas que levem a retrocessos sociais. Por isso, o governo brasileiro não tem o direito de adotar políticas de austeridade que destroem vidas humanas, sem debater amplamente com a população suas consequências. Não precisa. Há sim outros caminhos, e você, sua família e seus amigos têm que participar dessa conversa. Não se deixe enganar. Economia não pode ser um assunto somente de especialistas. Ela é um assunto de interesse público, de todos nós. Converse, reflita e questione. Você faz toda a diferença para o Brasil mudar.